Paz Senhor Jesus, hoje dando continuidade à nossa série semanal sobre onde vamos falar sobre 7 coisas que Deus não gosta, que é a sétima, ele aborrece do fundo do seu coração. E, como temos feito nos últimos 2 dias, estamos nos baseando em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. E o que vamos falar hoje é mãos que derramam sangue inocente. Sabe, uma história que eu gostaria de contar que está na Bíblia. Eu gostaria de contar para que vocês entendessem o que mais para frente eu vou falar. É a história que se encontra lá em Gênesis 4, que é a história de Caim e Abel. Sabe, para quem nunca ouviu essa história, aqui vai. Caim e Abel eram dois irmãos, descendentes de Adão e Eva. Um dia, Caim e Abel foram apresentar holocaustos perante o Senhor. Caim deu o que sobrou, porque Caim era agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Caim deu o resto, deu o que sobrou ao Senhor. Enquanto isso, Abel deu a ovelha mais cevada, a mais bonita e a mais pura ao Senhor. Sabe de tantas coisas que podemos extrair desse texto. O que vamos falar hoje é sobre mãos que derramam sangue inocente. Sabe? E mais pra frente, a Bíblia vai dizer que Deus se agradou do sacrifício de Abel. E Caim vai ficar com inveja. Vai ficar com tanta inveja. E ao invés de pedir desculpa ao Senhor, dizer: Senhor, desculpa, olha, porque eu não te dei o melhor do que eu tinha. Senhor, desculpa porque eu não dei aquilo que o Senhor merecia. Não. Caim tem uma postura totalmente equivocada, totalmente errada. Ele vai, chama Abel, seu irmão, para o campo. E quando seu irmão vira, a Bíblia vai dizer que ele apunhalou seu irmão. Ele acertou um golpe fatal no seu irmão. E ali, Abel morreu. E a Bíblia vai dizer também que Caim andando, chegando em casa, que viu, Deus fala com Caim, fala: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim tem a audácia de olhar para o Senhor e dizer: eu não sei, porque eu não sou seu tutor. E o Senhor olha e faz: mentiroso, o sangue do teu irmão clama, fala comigo por causa de ti. E Deus naquele momento dá um castigo para Caim. Ele diz: Caim, olha, você agora vai andar, andar e andar. Eu colocarei uma marca em você, para que todo quanto passar por você veja que você não deve ser tocado ou ferido, pois aquele que te ferir, este será castigado 7 vezes mais. E Caim foi, teve seus descendentes, concebeu filhos. O que eu queria focar com você é o que o orgulho e a inveja podem fazer na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós achamos que somente a raiva pode levar a nós a cometer um assassinato. Mas muito pelo contrário. Todos os nossos sentimentos podem nos levar a cometer erros que muitas vezes podem tirar vidas. Sabe? Nós vamos ter vários exemplos na Bíblia de pessoas que não só ficaram alegres e queriam matar alguém, ficaram entristecidos, ficaram com raiva, sabe? Caim aqui ficou orgulhoso, ficou com inveja, achando que o seu era melhor do que o outro, do que o de Abel. Enquanto isso, Caim devia ter reconhecido o erro. Sabe, nós vamos ter também na Bíblia um exemplo que, pelo menos para mim, é algo grande, onde Ramã olha para Mardoqueu, lá no livro de Esther, e todos se curvam perante Ramã, mas Mardoqueu não. E a Bíblia vai dizer que o coração de Ramã se irou contra Mardoqueu. E se você já leu o livro de Esther ou já acompanhou algum devocional, alguma coisa assim, você vai saber que Ramã não apenas queria matar Mardoqueu, mas depois que Ramã descobriu que Mardoqueu pertencia ao povo hebreu, ao povo judeu, quando ele descobriu que Mardoqueu pertencia ao povo judeu, ele queria matar todos os judeus que estavam vivos na sobre o comando do rei. E sabe, nós vamos ver que a raiva, o, o medo, tudo
pode nos levar a cometer atos em que não queremos. Nós vamos ter lá em 2 Reis 11 a rainha Atália, onde seu descendente morre e não pode assumir o cargo de rei. E você sabe o que ela faz? Ela mata todos os descendentes do rei, para que nenhum assumisse o poder. Mas Joás é escondido. Joás é escondido e guardado recém-nascido. E ela reina por um tempo. Ela queria o poder só para ela. Veja o que o medo de perder o poder. Veja o que a situação, a aflição pode fazer com você. Sabe, muitas vezes cometemos erros grandes na nossa vida, porque nós abrimos demais o nosso coração para os nossos sentimentos. Sabe, quando estivermos alegres, não devemos fazer promessas. Quando estivermos raivosos, não devemos tomar nenhuma atitude. Sabe, a Bíblia vai dizer que se você tiver com raiva, ok, a gente tá com raiva, isso acontece. Nós somos seres humanos, o nosso corpo às vezes se ira. Sabe, uma vez eu ouvi o Augusto Cury falando sobre janela killer. Para quem não sabe, killer em inglês significa assassino. Ele diz que todo ser humano tem a janela killer. E ele disse também o seguinte: ele disse que quando os filhos fazem alguma coisa que os pais não gostam, os primeiros 30 segundos são os 30 segundos com o pico mais alto de raiva que o pai sente. É por isso que nos primeiros 30 segundos, os pais podem acabar matando seus filhos, podem acabar deixando seus filhos com problemas sérios como paralíticos. Sabe, nós entendemos que nosso corpo deve ter autocontrole, domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Sabe, se domínio próprio é um dos frutos do Espírito, então não é algo que deve ser jogado fora, mas muito pelo contrário, é algo extremamente importante. E sabe uma coisa que Augusto Cury falou? Ele disse: quando eu era ateu, eu procurei no Senhor, no Cristo, janelas killer. Ele disse, mas eu me deparei com algo muito pelo contrário. Ele disse que quando se deveria abrir uma janela killer em Cristo, Cristo fazia aquela janela killer morrer e virar uma janela de amor, onde florescia flores de amor. Mesmo quando Jesus estava irritado, nós vamos ver isso lá em João 2, capítulo, versículo 13 ao 25, onde Jesus vai e quebra todas aquelas bancadas, quebra tudo que aqueles vendilhões estavam vendendo. E nós vamos entender uma coisa, que o Senhor, por mais que se ire, nós devemos ter Ele como o maior exemplo em nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós não entendemos o que o erro, o erro de deixar as nossas emoções tomarem o lugar na nossa vida. Nós muitas vezes não entendemos o perigo que isso pode causar. Nós não entendemos o perigo que pode trazer para nós mesmos. Muitas vezes nós não queremos entender que por uma atitude errada nossa, nós mesmos podemos sofrer. Nós não queremos entender que por momentos de acessos de raiva, momentos onde falta domínio próprio, nós podemos morrer. Sabe? Muitos são os casos de pessoas que morrem inocentemente por se parecerem com bandidos. Mas mesmo se achassem um bandido, tem um ditado muito popular por aí afora que diz: bandido bom é bandido morto. Só que você não entende uma coisa. Você não entende que o Senhor quer que tenhamos misericórdia. Se não fosse para termos misericórdia, ele não teria morrido por todos os seres humanos na terra. A Bíblia vai dizer que ele morreu por todos. Basta apenas acessarmos esse presente. A Bíblia vai dizer que isso é um dom gratuito de Deus, é um presente que Deus nos deu. Mas para acessar esse presente, precisamos procurar fazer o que o Senhor pede para podermos abrir essa caixa do presente e receber este presente. Sabe? Nós precisamos entender que as nossas emoções devem ser controladas por nós e não nós controlarmos ela. E sabe, mas como eu controlo minhas emoções? Sabe, eu não sei se você percebeu, mas há alguns minutos eu falei como você controlar suas emoções. Se você não atentou bem, eu vou aqui repetir. Domínio próprio. A Bíblia vai dizer que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Se é um dos frutos do Espírito, só vem através do Espírito Santo. E se vem através do Espírito Santo, como você vai desenvolver isso? Contato e intimidade com o Espírito Santo todos os dias. Agora, deixa eu já te dar um aviso.
para você passar pela prova, você precisa ser um bom aluno. Sabe, muitas vezes nós dizemos, Deus, olha, me ajuda a controlar minha raiva. E Deus, como um bom professor, coloca situações no seu dia para você, que é para você se irar, mas você saber controlar aquela sua raiva. Ele coloca situações no seu dia a dia que é para ver se você consegue já controlar a sua raiva. Mas muitas vezes nós não queremos entender que esse é o processo de aprendizado que Deus tem para nós. E que aí muitas vezes excluímos esse aprendizado de Deus. E não queremos ter esse aprendizado, mesmo quando pedimos ao Pai. Então, se hoje eu puder te dar um conselho, olha, se você pedir algo ao Senhor, esteja disposto a sofrer as aulas para você poder aprender. Não decore, aprenda. Porque como uma professora minha uma vez disse, quem decora não aprende. Quem decora daqui a um tempo acaba, esquece. Mas quem aprende vai guardar aquilo ali pro resto da sua vida, no interior do seu coração. Sabe, eu quero hoje te convidar a saber controlar suas emoções. Sabe, mesmo que um bandido mereça morrer, não é você que tem esse direito. Porque não é a você, mas é ao Senhor que pertence a vingança. A Bíblia vai dizer que enquanto te injuriarem, quando fizerem algo contra você, não faça nada. Não, vou repetir, olha, não faça nada. Porque quando fazem algo contra nós e nós ficamos calados, a Bíblia vai dizer que o Senhor toma a injúria para ele. Injuriaram você, mas se você não fizer nada, se você colocar nas mãos do Senhor, o Senhor vai tomar aquela injúria como se aquela injúria fosse para ele e vai resolver o teu problema. Então não confie na força do seu próprio braço. Que Deus abençoe vocês, que vocês saibam. Espero que vocês entendam que tudo quanto acontece na vida de vocês, vocês devem confiar no Senhor. Saber que só o Senhor é Deus. Saber que só o Senhor pode sustentar vocês. E saibam que, como diz lá em Pedro, o amor lava multidão de pecados. O amor lava muitos pecados. Então ame, independente. Mesmo que você não conheça, ame como Jesus nos amou. Ame como devemos amar, conforme a Bíblia diz que devemos amar. Então hoje, meu convite para vocês é esse. Amem, tenham misericórdia e fujam das pessoas que derramam sangue inocente. O Salmos 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Peça a Deus direção para saber com quem você deve se juntar. Peça a Deus direção para saber com quem você deve andar. Deus abençoe vocês e até amanhã. Se eu posso ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo. E quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalho.